Be Então, agora estamos gravando a nossa aula. Beatriz, você poderia ligar a sua câmera e também já... Sim, sim, claro. Eu geralmente deixo ela fechada porque a minha conexão ela fica um pouco instável. Eu vou abrir e se ficar ruim, vocês me avisam, Tá bom. tá? Você sabe compartilhar? Sim, tá indo. Tá indo. Ok. Já começo agora. Só aumenta um pouquinho a fonte. Não, pode deixar que eu já... Aqui, pronto. Ok, então, agora, o primeiro seminário da tarde será da Beatriz Carolina, e ela falará sobre espirais e seu uso para a resolução do problema da quadratura do círculo e da trissecção dos ângulos. Então, é com você. Ok, obrigada. Bom, como o professor já falou, eu fiz sobre espirais e o uso para a resolução do problema da quadratura do círculo e da trissecção do ângulo. Eu acho que ambos os problemas eles já são bastante conhecidos, né? E nesse trabalho eu quis trazer, eu acho que um pouco mais de história do que de matemática, para saber de onde que veio esses problemas, além só da resolução por espirais. Tá? Então, eu separei, eu acho que aqui em 3 tópicos principais, que seria a matemática na Grécia Antiga, que é onde vai surgir isso, os 3 problemas e a espiral como resolução para eles. Começando pela matemática na Grécia Antiga. A Grécia, né, a gente pode considerar como o berço da geometria. Não que a geometria já não existisse antes disso. Ela existia, inclusive a gente pode considerar para a construção de monumentos, das cidades e tudo mais, só que o pensamento filosófico abstrato, assim, da matemática, ela surgiu ali na Grécia. Então, a geometria ela começou a ser problematizada dessa forma só ali. Eu achei interessante traçar uma linha do tempo de alguns matemáticos e algumas coisas que ocorreram até a gente chegar nas espirais. Então, a gente pode começar com Tales, que era um comerciante e acredita-se que em uma das suas viagens ele foi estudar matemática e astronomia na Babilônia. E depois, mais ou menos na mesma época, a gente tem Pitágoras, que na verdade ali a gente tem a Pérsia, invade as cidades jônicas, onde tinham algumas colônias gregas, e aí isso é mais ou menos em 546 a.C. E, e aí a gente tem Pitágoras e Xenófodes migrando para outras colônias gregas no sul da Itália, se eu não me engano. Então, Pitágoras vai se instalar em Crotona e cria ali a escola pitagórica, e Xenófades em Eleia, que comanda ali outra escola matemática, junto com Zenão e Parmênides. Após isso, a gente tem a escola pitagórica, ela acaba ali no final do século V, se eu não me engano, mas eu diria que a estrutura de escola pitagórica acaba ali, mas toda a fama dela continua percorrendo ao longo dos anos, e a gente pode passar agora pela Guerra do Peloponeso, que é quando surge Platão em Atenas, e ele funda a, a academia. Então, eu acho que Platão, ele não tem tanta fama como matemático, como ele tem como filósofo, mas eu acho que também não tem tantas contribuições, assim como outros matemáticos que já foram citados aqui, mas ele é de grande importância e ele também tinha um grande apreço pela geometria. Então,
a academia dele até levava esse lema, que eu deixei aqui, que seria que aqui não adentrem aqueles não versados em geometria. A matemática em si, a palavra matemática, ela pode ser traduzida, se eu não me engano, do grego, como aritmética, geometria, astronomia e mecânica. É na escola pitagórica que a gente tira a mecânica e inclui a música. Então, depois de Platão, a gente pode chegar em Euclides. Euclides, na verdade, já não estava em Atenas, mas estava em Alexandria. Tanto Atenas quanto Alexandria, em tempos diferentes, foram centros de cultura grega, e centros filosóficos e centros de cultura. Então, a gente consegue destacar aí muitos trabalhos sendo feitos nessa época, que até hoje são de grande valia. Com Euclides, a gente tem a criação dos elementos, que eu acho que é a obra principal nesse momento, porque é aí que a gente consegue encontrar os nossos problemas clássicos da quadratura e da trissecção do ângulo. Mas não são, né, são muitas contribuições a dele, que não cabe aqui citar, porque são não dá para numerar, são muitas mesmo. Então a gente tem método de exaustão, tem um outro livro dele que é sobre corpos flutuantes, que é onde surge o princípio de Arquimedes, o princípio... Acho que eu estou confundindo, perdão. Enfim. Então a gente pula para Arquimedes, que é nascido em Siracusa, ele vem posterior a Euclides. Arquimedes, a fama principal dele, inicialmente, ela surge pelas máquinas para proteger Siracusa da invasão dos romanos. Mas também ele tem inúmeras contribuições matemáticas, né? Acredita-se que durante a juventude, apesar de nascer na Sicília, ele foi para Alexandria para estudar matemática. Esse fato ele surge por muitas cartas muitos estudos, muitas menções sobre Arquimedes e outros matemáticos contemporâneos a ele. Nessa época, Alexandria era ainda um centro cultural, um centro matemático. Então, aqui a gente destaca a obra sobre espirais, que é basicamente sobre o que todo esse trabalho é baseado, porque ele trouxe para a gente uma solução diferente e muito legal que eu não conhecia antes de fazer esse trabalho para a trissecção do ângulo e para a quadratura do círculo. É importante ressaltar que, na época, esses problemas foram propostos para ter como resolução apenas a régua e o compasso, mas não a régua e o compasso como a gente conhece hoje, seria a régua não graduada e o compasso euclidiano. Então, a gente pode pensar que essas resoluções de problemas eram como se fosse um jogo, que você tem regras e coisas que são permitidas, coisas que não são permitidas. Então, você podia usar a régua para traçar uma reta entre dois pontos e o compasso para traçar uma circunferência com um centro dado, passando por um outro ponto escolhido. Mas você não podia tirar esse compasso da folha, por exemplo, porque senão ele se desmontava, ele não mantinha o ângulo como a gente tem o nosso compasso fixo hoje. E também não podia ter nenhuma graduação prévia para você conseguir resolver esses problemas, o que tornava, eu acho que, divertido, mas ao mesmo tempo mais difícil de resolver algumas coisas. Então vamos para os 3 clássicos problemas gregos. Inicialmente aqui a gente foi proposto pelo tema só a quadratura e a trissecção,
mas eles vêm acompanhado da duplicação do cubo. Só que a gente não tem, se eu não me engano, acho que a gente realmente não tem a resolução da duplicação do cubo por espiral. Então, esses problemas, eles surgem porque, em determinado momento, o desenvolvimento da matemática, ela se dá em 3 linhas diferentes. Então, a gente tem uma primeira linha, que é a que culmina na obra dos elementos de Euclides, que, enfim, a gente já citou aqui muitas vezes, é uma obra bem grande, bem vasta. Tem uma segunda linha, que seria de noções numéricas, com relações aos infinitesimais e infinitos. A gente tem somatório aí também, que eu acho que é a linha que no final se resolve também, provém o cálculo. E, por último, a que nos interessa aqui, que seria a geometria superior ou a geometria de curvas. Então, começando pela duplicação do cubo, eu não trouxe a resolução dele, mas eu trouxe a história, que eu achei interessante, que a duplicação, ela surge de uma lenda. Na verdade, não só uma. Pesquisando, a gente pode encontrar muitas lendas sobre ela, só que, no final das contas, é exatamente a mesma coisa para propor o problema. Então, no meu trabalho eu trouxe até mais de uma, e aqui eu vou falar um pouco sobre a lenda do oráculo, que a duplicação do cubo, ela surge em Atenas, numa época que estava se vivendo uma epidemia, uma peste, e são enviados alguns cidadãos para conversarem com o oráculo de Apolo, que seria o deus do sol, para descobrir o que eles poderiam fazer para cessar a peste. E aí o oráculo diz que eles deveriam duplicar o volume do altar de Apolo, que aí a peste acabaria. O que acontece é que, numa primeira resolução, dobraram todas as medidas do altar, acreditando que dobrariam o volume. Mas, como a gente já sabe, o volume, na verdade, foi multiplicado por 8. A gente tem 8 vezes o valor do volume, não o dobro dele. Então, essa solução ficou aí por um tempo, até que se descobriu que, na verdade, não deveria multiplicar por 2 cada uma das dimensões, mas sim pela raiz cúbica de 2, que aí você conseguiria a duplicação desse volume. Então, isso surge, acredito que contemporâneo ou não, à Academia de Platão, mas foi estudada ali. Então, a gente tem uma solução para esse problema por Eudoxo, por Menêchmo e por Platão também. Agora, a quadratura do círculo. O problema da quadratura foi inicialmente proposto na Grécia por Anaxágoras, que se acredita que, durante um tempo que ele esteve preso, ele tentou quadrar o círculo, que era algo que já era de costume deles, né? Então, realmente, eu acho que nessa época a gente pode encarar a matemática como um jogo. Então, ele tentou quadrar o círculo, e isso foi na Grécia, mas a primeira aparição realmente desse problema aparece no papiro de Hind, que é, se não me engano, 200 anos antes de Anaxágoras, e a gente também tem como primeiros solucionadores da quadratura os egípcios, que descobriram que, para você quadrar o círculo, você deveria pegar o lado do quadrado igual a 8 nonos do diâmetro do círculo. Mas o que acontece é que, quando foi proposto por Anaxágoras ali, a gente está na época que deveria se resolver tudo à base da régua e do compasso. Mas foi comprovado que é realmente impossível
fazer isso com régua e compasso da forma como foi proposto pelos gregos. Então, a primeira demonstração de que era de fato impossível saiu por Pierre no ano de 1837, então isso muito tempo depois. Só que a demonstração formal que realmente comprovou isso foi por Ferdinand em 82 só. E a mesma coisa vai acontecer com a trissecção do ângulo. Eu acredito que todos esses problemas são contemporâneos uns aos outros. Então, o problema da trissecção do ângulo, ela surgiu, acredito-se, porque eles já conseguiam multisseccionar segmentos. E por que não multisseccionar um ângulo? Ou também existe a outra linha que diz que queria-se construir um polígono regular de 9 lados, só que para fazer isso a gente teria que trisseccionar um ângulo de 60 graus. Então, como que se daria esse processo? Primeiramente, esse problema ele foi reduzido a um problema de Neusis, que era comum entre os gregos fazer isso. Um problema de Neusis é basicamente ajustar um segmento de um tamanho dado em um espaço determinado. Existe uma resolução pelo problema de Neusis. Eu não trouxe aqui, porque senão ficaria muito extenso, porque como são problemas que percorrem os séculos, a gente tem muitas pessoas tentando solucionar esses problemas. Então, a gente também tem muitas soluções sobre isso. Algumas funcionaram, outras não funcionaram. Dessa forma. Então, a gente também tem, para o problema da trissecção, o conchoide de Nicomedes e a quadratriz de Hípias, que são soluções extremamente interessantes, que eu vou deixar, inclusive, nas referências, que tem um texto bem legal, bem didático, para entender, tem bastante imagens, assim, eu achei super interessante, era outra coisa que eu até então não tinha contato. E aí, a trissecção do ângulo, novamente, só por Pierre, foi demonstrado que era impossível se resolver apenas com régua e compasso. Então, finalmente, chegamos na espiral de Arquimedes. A espiral de Arquimedes, ela, na verdade, não é de Arquimedes. A espiral, ela foi criada por Conon, que é um amigo de Arquimedes e era astrônomo. Então, ela ganhou grande visibilidade apenas, não diria que só apenas, na verdade não é uma boa colocação, ela ganhou visibilidade pelo trabalho que Arquimedes fez em cima dessa espiral, toda a pesquisa dele e aprofundamento sobre geometria, sobre curvas superiores, que é o que gerou o livro dele sobre espirais. Então ele define uma espiral em sobre espirais e estabelece algumas propriedades fundamentais. Então, de início, assim, eu achei um pouco confuso, como tudo, porque tudo é bem extenso, é bastante texto. Então, aqui eu trouxe a definição. A gente pode definir ela de várias formas análogas. Essa primeira definição, ela vem do Boyer. Eu achei a leitura um pouquinho mais complicada, porque eu acho que ele é mais enxuto e às vezes fica um pouco mais difícil de entender, mas ele define a espiral como um lugar geométrico no plano, que parte da extremidade de um raio ou de uma semirreta, e esse ponto ele também se move uniformemente ao longo do raio. Então você tem, na verdade, duas coisas se movendo aí, a semirreta e o ponto que giram e trazem e formam a espiral. Ela pode ser demonstrada em uma forma polar, que é que a gente acaba utilizando em algumas soluções também. Uma outra definição que eu trouxe um pouco mais didática, eu acredito, mas ela é análoga, que seria essa, que são duas semirretas com o mesmo ponto fixo. Então, uma
permanece fixa e a outra vai girar ao redor dessa origem. Então, nessa segunda semirreta, a gente tem um ponto que vai percorrer o seu movimento e ambos os movimentos são uniformes. Então, o ponto percorrido por essa segunda semirreta descreve a curva chamada de espiral de Arquimedes. Posteriormente, a gente tem uma imagem que eu acho que fica um pouco mais fácil de... Aqui, que fica um pouco mais fácil de enxergar. Então, como que a gente usa a espiral para resolver a quadratura do círculo? Então, a gente tem um ponto fixo O e vai encontrar um ponto P na curva, que completa essa volta. Nesse ponto P, a gente traça a tangente que corta a perpendicular OP em T. Então, Arquimedes provou que OT é o comprimento da circunferência do círculo de raio OP. Só isso prova a quadratura do círculo? Não, só isso não prova. O que acontece é que para essa resolução a gente usa um outro trabalho de Arquimedes, que ele prova que a área de um círculo é igual à área de um triângulo retângulo, que o cateto menor vai ser igual ao raio e o cateto maior vai ser igual ao comprimento dessa circunferência. Então, aqui, podemos dizer que a área desse círculo de centro O e raio OP, ela vai ser igual à área desse triângulo TOP. Então, a gente tem aqui o cateto menor é OP e o cateto maior é OT. Então, o raio está aqui e o comprimento seria esse segmento OT. Com isso, a gente consegue dar continuidade e provar a quadratura do círculo. Então, a gente considera a área do triângulo como meio de OT, OP, e supõe que se H é uma média geométrica entre meio de OT e OP, ou seja, que H ao quadrado é igual a meio de OT, OP, então H vai ser o lado do quadrado. Então, tendo o lado do quadrado, a gente tem a área do quadrado e consegue também a área do círculo. Então, eu achei bem legal, eu não conhecia essa resolução. Eu trago também no trabalho a resolução pelo Boyer, que é um pouco mais enxuta, eu acho um pouquinho mais complicada de entender, eu achei dessa forma um pouco mais fácil, traz uma imagem diferente, então eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu não trouxe aqui para não ficar tão extenso. E depois a resolução da trissecção do ângulo, também por espiral. Então, aqui está um pouquinho pequeno, não consegui deixar tão grande. Então, o que a gente faz? A gente traça uma espiral, que seria esse segmento aqui, que corte o segmento OC. Então, aqui temos O e aqui nós temos C. Então, a gente traça uma espiral que corta o segmento OC no ponto P. E aí a gente faz a trissecção do segmento OP, que é algo que eles já sabiam fazer tranquilamente. Então, a gente trissecta esse segmento aqui em P1 e em P2. E aí, se as circunferências de centro O e raios OP1 e OP2 cortam a espiral em T1 e T2, que estão aqui, T1 e T2, OT1 e OT2 vão trisseccionar esse ângulo que é AOC. Essa resolução, ela não só trissecciona o ângulo, como pode dividir em várias outras partes. Basta a gente dividir esse segmento AC em mais partes, que a gente consegue dividir o ângulo do mesmo número de partes aqui. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. No meu trabalho eu deixei bastante referência. Eu achei um TCC muito legal, que eu deixei de fora muitas coisas aqui, porque eu queria dar mais um foco para a parte de espirais, mas acho super interessante dar uma olhadinha na resolução desses problemas pela quadratriz de Hippias ou por outros métodos que são apresentados ali. Enfim, é isso. Obrigada.
Tá. Só uma coisa assim, nessa última figura, na verdade você trissecciona o segmento O. Que letra que é essa aqui? No OC, intersecção com a espiral. É P? Isso, é P. Então você trissecciona OP, não OC. Você Isso. falou que porque Ah, você falou perdão. que trissecção é do OP, que o OP que pega aqui na espiral, e é esse ponto, esse segmento, o OP que você vai trisseccionar. Isso. Só para. Foi bem extenso, assim, para mim foi um conteúdo novo, eu diria, eu não tinha tido contato até então com as espirais. Aqui eu ainda trago essa resolução porque eu achei ela um pouco mais didática, um pouco mais fácil de entender. Mas no trabalho eu também trago a resolução pelo Boyer, que tem uma imagem, acho que um pouco menos poluída, ela não é tão construída dessa forma, mas é basicamente a mesma coisa, uma construção análoga. Não sei, no trabalho você demonstra a parte lá da quadratura do círculo, porque você, efetivamente, você não mostrou a parte principal, que aquele segmento era do comprimento da circunferência. Então, eu fiquei, na verdade, em dúvida. Eu tenho essa parte escrita, ela não está Porque no artigo. esse é o principal, né? É assim, ó, da trissecção ainda eu achei muito conteúdo, muita coisa em cima É. disso. Da quadratura eu tive bastante dificuldade de achar uma Você, demonstração você leu o confiável. Arquimedes? Você leu lá do livro que está você leu tem um link do livro do Arquimedes no Moodle. Você pegou ele, você leu? Na verdade, eu preciso dar uma olhada, professor. Eu usei bastante fonte, eu usei principalmente o Boyer, mas eu realmente preciso olhar, eu acho que esse não. Sim, porque basicamente lá, assim, volta uma transparência, olha lá. Aqui, Não, mais uma. Isso, essa figura aí. Então, ok. essa figura, o problema todo é mostrar que o OT é igual ao comprimento da circunferência. Ok, eu tenho essa parte no artigo. Na verdade, ela está escrita, era até uma dúvida minha, porque eu fui mexer mesmo na quadratura faz poucos dias, assim, porque eu estava com dificuldade na pesquisa. Eu posso incluir e te mostrar, ela está escrita já. Eu só Não, tirei para não ficar isso é tão o que tem que, extenso. de novo, isso é o que Ok, tem que estar no trabalho, né? eu pequei. É, e assim, na verdade, assim, só comentando como que ele demonstra que não pode ser nem maior nem menor, que se ele supõe que é maior dá problema, se ele supõe que é menor também dá problema nessa, nesse problema. Deixa eu só aproveitar. Bom, alguém daqui, temos só 3 hoje assistindo, quer fazer perguntas para a Beatriz? Pode fazer. Alô, tem alguém ainda aqui? Ela explicou bem tranquila, deu para acompanhar bem o que ela foi explicando passo a Uhum. passo ali, bem tranquila. Foi de admirar a tranquilidade dela em apresentar. Então, Parabéns. mas você foi. Eu vi aquele seu vídeo do YouTube, um pedaço, né? É muito grande, mas você ficou ótima lá, você ficou uma youtuber lá no. Mas que ele foi gravado com antecedência, né? Uhum. Não foi apresentado ao vivo. Então, Sim, eu particularmente fico mais nervosa quando é ao vivo. sim. Tipo assim, né? Quando é gravado, tu, né, dá aquela. Você sabe que se você errar, você pode editar. Eu acho mais tranquilo no gravado. Ok, deixa eu só mostrar uma coisa. A Beatriz. Peraí. Não, peraí, você tem que. Beatriz, você tem que cancelar agora, interromper a sua apresentação. Isso. Só mostrar uma coisinha aqui, que ela falou da Neusis, né? Então, basicamente, era do Arquimedes também, essa Neusis aqui. Então, qual que é o problema? Trissectar esse ângulo, chama esse ângulo de θ. Então,
quer trissectar esse ângulo. Então, basicamente, o que você precisa é de uma régua que você consiga colocar sobre a circunferência de tal forma que esse pedaço aqui tenha exatamente o comprimento do raio. Então, tudo isso aqui é o raio da circunferência. Então, isso aqui tem que estar já pré-determinado na régua, que aí você colocaria um ponto sobre a circunferência, um ponto sobre essa reta que estende o diâmetro, e aí fica fácil de ver, ó. Porque, ó, se aqui é o raio, aqui é o raio, então esse triângulo é isósceles. Então, isso aqui é um ângulo alfa, aqui é um ângulo alfa. Aí esse ângulo é um ângulo externo, é 2 alfa. Mas aqui também é um triângulo isósceles, porque isso aqui é raio, isso aqui é o raio. Então, isso aqui é 2 alfa, aqui é 2 alfa. Agora, olha esse ângulo aqui, ele é externo. Então, esse aqui é alfa, que é 2 alfa, esse aqui é a soma, que é 3 alfa. Então, significa que se 3 alfa é igual a θ, o ângulo inicial, então esse alfa aqui é 1/3 de θ. Então, é a forma básica de como trissecta aqui o ângulo. Bom, eu deixei um pedaço para falar depois da Samara, mas como a gente tem tempo, eu acho que eu vou falar... Não, vou deixar... A Samara, então, apresenta primeiro, e aí depois eu volto a falar da questão do porquê que a área do círculo é a área do triângulo. Então, daquele triângulo que a Beatriz falou. Então, vamos lá. Agora, Samara, então, pode apresentar, pode compartilhar sua tela. Só perguntando, professor, viu o final do meu vídeo? Tem erros de gravação? Não vi, depois eu dou uma olhada lá. Vai lá, aquele típico de o final é o melhor. Uhum. Eu fiz os errinhos de gravação. Tá certo. Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Ok, já está aparecendo para vocês. Então, o palco é seu. Boa tarde, eu sou a Samara. Eu vou falar para vocês hoje sobre a determinação do valor aproximado de π, utilizando polígonos inscritos e circunscritos, que foi o método determinado pelo Arquimedes. O sumário da apresentação, eu vou iniciar introduzindo o assunto, aí eu vou falar sobre o valor do π, falar a trajetória histórica dele, iniciando sobre a medição do círculo, que foi o tratado da medição do círculo feito por Arquimedes. Aí, da onde que surgiu a determinação do valor aproximado de π, a partir desse tratado da medição do círculo, e da parte do Arquimedes até a era das máquinas sobre o valor do π. Umas considerações finais sobre o trabalho e as principais referências. Bom, introdução. O que se sabe sobre Arquimedes, né? Eu trouxe essa figurinha para ilustrar o que a maioria das pessoas sabem sobre Arquimedes. Se você pergunta para qualquer pessoa, o que você sabe do Arquimedes? Eu sei que ele foi um matemático grego importante, não foi esse que gritou eureka na banheira? Só que daí é isso que as pessoas sabem. Eles não sabem nada mais dos grandes feitos de Arquimedes. E devo confessar que eu também não sabia muito dos feitos. Eu sabia alguma coisa, mas não tanto quanto eu sei hoje, porque eu li sobre a disciplina, né, na disciplina, e eu li para fazer o trabalho, então agora eu estou sabendo mais coisas que eu sabia. Então, realmente, não é muito divulgado isso, né? Bom, a gente sabe, né, a gente já se sabe que viveu em Siracusa, na Sicília. E eles datam que ele viveu entre 287 e 212 antes da Era Comum, mas não são datas exatas, porque não se tem registros exatos, tanto do nascimento quanto da morte dele. São tudo, se confunde o que é realidade, o que é mito, o que era fato. Então, foram coletando-se informações ao longo do trabalho dele, ao longo de cartas, ao longo de informações que alguém escreveu de alguma coisa, o Arquimedes estava lá, o Arquimedes estava ali, para determinar mais ou menos o período que ele viveu. Então, se você pesquisar, vai sempre aparecer que ele viveu nesse período. Mas a gente deve ter em mente que não é certo que foi esse período, né? Foi estipulado que ele viveu entre esses anos aí. E o tratado sobre a medição do círculo, ele escreveu por volta de 255 antes da Era Comum,
e é o trabalho que vai embasar essa apresentação aqui, porque afinal é desse tratado que resultou no valor aproximado de π. As demonstrações de Arquimedes, elas nem sempre eram detalhadas e completas. Então, tinham várias informações ali pelo meio, que ele não dizia como que ele obteve tal valor, ele simplesmente utilizava tal valor. Então, isso foi uma coisa também que eu percebi no livro que eu utilizei como base, que é Os Trabalhos de Arquimedes, que ali o próprio autor do livro destaca que ele utiliza a raiz de 3 ali na demonstração, mas ele não explica de onde ele utilizou aquele valor, uma fração, né? De onde ele utilizou aquele intervalo de fração para determinar a raiz de 3. Ele simplesmente utiliza ali, deve ter outro trabalho, que ele deve ter feito tal demonstração, porém, às vezes, né, na história se perdem os registros, né? E também ele escrevia, as demonstrações dele eram escritas como textos corridos, com características de cartas. Essa foi uma parte interessante que, às vezes, ele não estava tão preocupado, pelo que se sabe, né, ele não estava, às vezes, querendo demonstrar. Ele tinha alguma ideia de alguma coisa, escrevia cartas para algum dos colegas matemáticos dele, escrevia as cartas com essas ideias. Então, acredita-se que tem muito trabalho de Arquimedes que não foi dado devido mérito a ele, porque as pessoas que recebiam essas cartas acabavam continuando o trabalho que o Arquimedes iniciou. Porque ele escrevia nas cartas, às vezes as ideias não eram uma demonstração como a gente conhece hoje, tipo, hipótese, tudo, né? Não, ele escrevia em formato de carta, era uma escrita até um tanto, às vezes, poética. Então, assim que ele tratava a matemática. O valor de π, uma trajetória histórica. Então, começando, né, sobre a medição do círculo. O tratado da medição do círculo são 3 proposições que Arquimedes faz. Arquimedes demonstrava bastante interesse nessa parte de entender a geometria de círculo e esfera, tanto que está aí esse tratado, que é uma das obras mais importantes e conhecidas dele. Ele inicia o tratado falando da proposição 1, que a área de qualquer círculo é igual a um triângulo retângulo, no qual um dos lados do ângulo reto é igual ao raio e o outro igual ao comprimento do círculo. Bom, então aqui nós temos uma figura, uma imagem, né, para ilustrar essa proposição. Então, aqui eu coloquei em azul o comprimento do círculo e coloquei aqui em azul para demonstrar que é para ser o mesmo comprimento, de acordo com a proposição 1, né? Então, ó, um dos lados do ângulo reto, aqui nós vamos ter o ângulo reto, né? Um dos lados do ângulo reto é igual ao raio e o outro é igual ao comprimento do círculo. Então, aqui esse é igual ao comprimento do círculo, em azul, e esse lado aqui é igual ao raio, aqui em vermelho, né? E aí ele determinou esse triângulo como K. E aqui, para determinar o círculo, ele determinou um círculo passando por esses 4 pontos, com o centro em O. Tá. Aí, para fazer isso, então, ele fez os cálculos e primeiro ele considerou que era maior, primeiro caso, que era maior. Então, ele considerou que a área de K era maior que a área do círculo. Deu contradição. Aí, ele demonstrou que a área de K era menor que a área do círculo. Deu contradição. Então, como ambos os casos da demonstração contradizem a hipótese inicial, que eram iguais, então ele concluiu que essas áreas eram iguais. Aí, dando continuidade ao trabalho dele, ele tem a proposição 2. Mas a proposição 2, ela será apresentada mais para frente. Por quê? Porque assim como no próprio livro diz, essa proposição 2, ela é originária do resultado da proposição 3. Então, é estranho pensar que ele chegou no resultado da proposição 2 antes da proposição 3. Ele deveria fazer a 3 para depois obter a resposta da 2. Então, no próprio livro destaca que pode ter sido algum erro de tradução, de transcrição das obras, para acabar chamando essa de 2 e a outra de 3. Então, propositalmente, eu vou deixar para apresentar a proposição 2, depois de apresentar a proposição 3. O que diz a proposição 3? Diz que a razão da circunferência de qualquer círculo em relação ao seu diâmetro é menor que 3, 1/7, e maior que 3, 10/71. Aqui nós temos que prestar atenção nesta nomenclatura, nesse modo de escrever, né? Que é 3 mais
1/7, e aqui é 3 mais 10/71. Então, às vezes, atualmente, a gente pode olhar essa fração e achar que o 3 está multiplicando o 1/7, e que o 3 está multiplicando o 10/71. Então, esse foi um dos detalhes que eu percebi na diferença da escrita, porque foi uma coisa que eu particularmente tinha pensado, né? No modo que estava escrito, eu Samara, pensei... mas assim, até hoje, assim, eu acho que quem ensina no ensino fundamental, eu acho que eles chamam isso aqui de frações mistas, e eu acho que eles ainda usam essa... Eu acho péssima essa notação de qualquer forma, mas eu acho que ainda se ensina na escola. Ainda se ensina na escola esse negócio, Uhum. É notação de receita. Eu fiquei um pouco confusa. Oi? É notação de receita de bolo. Vocês nunca viram um Eu ia falar de receita que tem exatamente isso. Eu acho que é por isso que eu ia ensinam falar ainda. exatamente. Que eu lembro disso das receitas da minha mãe. Tipo, 1,5 xícaras de açúcar, coisa assim. Mas eu praticamente acho bem confuso isso. Tanto que quando eu tinha feito a primeira vez, eu coloquei a fração no tamanho normal. Só que daí eu olhei e falei assim, não é assim, parece que está multiplicando. Aí eu diminuí para ilustrar melhor. Mas eu acho bem confuso e eu não sabia que ainda se ensinava isso. Eu achei que era coisa que já tinha caído por terra de escrita matemática. Mas obrigada pela atualização. Deveria ter caído porque é ruim mesmo, mas assim, tem gente que usa, então ainda se ensina essas coisas. Bom, então, como aqui na proposição 3, então ele dá um limite menor que, né? Então, um limite superior e um limite inferior para a medida dessa relação. Perceba, ele fala a razão da circunferência de qualquer círculo em relação ao seu diâmetro. No caso, ele fala a circunferência aqui seria o comprimento, né? E ele fala de razão, ele não, em nenhum momento ele fala de π. Tanto que, depois eu vou falar mais para frente, né, que a nomenclatura π surgiu só mais para frente. Mas é interessante que a gente sempre fala, como ele determinou π? Bom, ele não determinou bem π. O que é o π? É esta relação, né? Então, quais foram as considerações que ele fez na demonstração para o limite superior? Então, o Arquimedes considerou aqui a circunferência, tá? A circunferência, ela tem o diâmetro AB, eu omiti aqui o B, porque o que é importante para a gente é aqui. Então, pega o raio AO, ok? O ponto A aqui da circunferência, e aí ele traçou uma reta tangente a essa circunferência passando por esse ponto A. Aí aqui Arquimedes considera esse ponto C. Como que ele obteve o ponto C? Ele considerou o segmento OC, formando um ângulo igual a 1/3 do ângulo reto, ou seja, 30 graus, em relação ao AO. Então, aqui, AOC é de 30 graus. Então, ele considerou esse segmento aqui inicial. Percebam que ele está considerando, a gente está vendo, esse segmento está para fora do nosso círculo. Então, ele iniciou pelo limite superior, pelo que a gente chama hoje, que a gente sabe hoje, pelo polígono externo, né? Aí, que método que ele utilizou? Bom, ele dividiu 4 vezes o ângulo AOC. Então, se aqui tinha 30 graus, ele dividiu 4 vezes. E o que resultou dessa divisão? Dessa divisão, resultou o ângulo AOG, que surgiu o ponto G, que eu já vou mostrar para vocês, que ele tem, quanto que ele mede esse ângulo? 1/48 de um ângulo reto. Então, a gente saiu de 1/3 de um ângulo reto para 1/48 de ângulo reto. E a construção, aqui, aí foi feita a construção desse ângulo AOG, ele foi feito para baixo. Então, só para explicar aqui para vocês, né? Então, aqui nós temos o AOG, e esse ângulo aqui, a medida desse ângulo, que eu não coloquei ali porque ficou muito pequenininho, né? Essa medida desse ângulo é de 1/48 de um ângulo reto. Aí ele construiu o ângulo AOH para o outro lado de OA, aqui. Então, ele pegou o AOH, aqui para o lado de baixo, né? Uma reflexão. E essa medida é a mesma medida do ângulo AOG. Então, ele fez a reflexão do ângulo para baixo ali. E esse segmento GH, ele sempre, isso que é uma coisa também que
foi interessante que ele fala, ele faz todas as relações de medidas, que foi uma coisa que eu achei bem difícil, o modo que ele relaciona as medidas, e ali depois ele chega na relação e fala, o segmento GH corresponde ao lado de um polígono de 96 lados. E ali ele tira que o lado do polígono de 96 lados é esse 3, 1/7. Então, nessa própria demonstração, tem coisas que ele usa ali no meio, que como às vezes a gente faz as demonstrações, a gente cita outros teoremas, mas a gente cita pelo teorema das retas paralelas cruzadas numa transversal, a gente cita as coisas para referenciar da onde que a gente está tirando tais conclusões. E isso eu percebi que ele não faz, ele chega nos valores e conclui e continua, né? Então, às vezes falta aí um pouco aquela discussão que a gente teve em aula sobre ele ser rigoroso, né? Então, percebemos que faltaram alguns detalhes que depois os historiadores buscaram em fechar essas lacunas, preencher as lacunas. Bom, aqui nós determinamos o limite superior. O perímetro desse polígono vai ser o limite superior para o comprimento da circunferência e para aquela relação, né? Ok, para o limite inferior, Arquimedes considera um ponto C'. Na demonstração original, ele considerou C também, mas para explicar aqui para vocês, eu chamei de C' para a gente não achar que é o mesmo ponto, para não ter a confusão na nomenclatura. Então, chamei de C', né? E aqui ele também teve o ângulo alfa igual a 1/3 do ângulo reto, mas agora esse ângulo alfa não é em relação a AO, é em relação a AB. Então, aqui ele formou o ângulo de 30 graus, e a intersecção desse segmento que formou esse ângulo de 30 graus com o diâmetro, surgiu o ponto C'. E aí, aqui ele vai fazer a análise deste segmento. Então, a gente percebe que esse segmento está dentro do círculo, então aqui ele vai analisar o limite inferior da relação nesse caso. E como que ele fez aqui? Novamente, ele dividiu esse ângulo em 4 partes. Dividiu, quer dizer, em 4 partes não, em 4 vezes. Dividiu uma vez pela metade, aí dividiu 2, dividiu 3, dividiu 4, ok? E aí teve o ângulo, que é o C', tá? E aqui formou o ângulo ABG'. E este ângulo é igual a 1/24 de um ângulo reto. Então, foi a mesma situação que apareceu antes, né? Quando ele tinha com 1/48 avos de um ângulo reto, o que ele fez? Ele fez a reflexão para baixo, pegou as duas medidas, então, dois ângulos de 1 sobre 48 avos, ele obteve 1/24 avos. E aí, a mesma coisa aqui, resultou nesse 1/24 avos e um ângulo reto. E a partir disso, ele diz que se trata de um polígono regular de 96 lados. Então, esse 96 lados inscritos, no caso desse polígono. E o perímetro desse polígono, 96 lados, ele determinou como 3, 10, 71 avos. Que aqui, como ele está inscrito, vai ser o limite inferior. Então, só fazendo uma análise geométrica da situação inicial que ele considerou, para a gente poder visualizar os polígonos inscritos e circunscritos, o polígono no caso, né? Então, nós temos aqui o AOC, que foi considerado para o limite superior, o ângulo alfa aqui de 30 graus, e aqui foi o segmento que ele considerou inicialmente, certo? Então, percebam que é a metade do segmento do hexágono circunscrito. Então, aqui também justifica a parte que ele faz de refletir para baixo, né? Digamos que é para completar, porque aqui ele está considerando metade do lado desse hexágono. Então, quando ele está ali no final, ele dobra, né? Ele reflete para cá para considerar o lado todo do polígono. E quando ele está fazendo com um inscrito, aqui tem o ABC', com um ângulo de 30 graus, e ele analisou o segmento AC', que aqui nós podemos visualizar que já era o próprio segmento do polígono analisado. Então, quando ele foi dividir o ângulo, né, continuou sendo o lado do polígono. Então, aqui o motivo pelo qual também ele não fez a reflexão para baixo, só para a gente entender por que quando ele estava tratando do polígono externo, ele fez a reflexão. Ok? Certo. Então, o resultado da proposição 3 é que a relação da circunferência com o diâmetro, que determina aqui, né, comprimento,
3, 10, 71 avos, então vai ser maior do que esse e vai ser menor do que o 3, 1 sétimo, que foi o que determinou pelo limite superior do polígono 96 lados circunscrito. Para fins de análise, né? Então, fazendo esta operação aqui, nós obtemos um valor de 3,14084507, vai ser menor que essa relação, e vai ser menor, vai ser maior, menor, e aqui vai ser menor que esta relação, que aqui eu fiz o cálculo de 3,17 avos, 3,142857,143. O π na calculadora, 3,141592. Então, a gente percebe que aqui o 3,14 e 3,14 é uma precisão de 2 casas decimais com o que a gente tem, com o que a gente tem aqui atualmente, né? Então, considerando na época, é uma aproximação bem precisa de 2 casas decimais, considerando ainda o que ele tinha para ajudar ele a fazer as construções, fazer as medições, considerando todo o material que ele tinha, foi uma aproximação bem válida. A data determinando um valor aproximado para π, então, a partir dessa medida da circunferência, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a ilustração dos polígonos inscritos e circunscritos obtidos das divisões realizadas por Arquimedes. Então, aqui eu trouxe do hexágono, como já tinha mostrado anteriormente, só para a gente ver a diferença, né? Aqui é 6 lados, ok? Aí aqui só para 12 lados, então, só dobrando a quantidade de lados, né? Olha como melhora a aproximação, bastante, né? E aí aqui já com 96 lados. Então, visualmente, é bem já difícil de ver a diferença, então a gente já consegue ver a precisão. Então, visualmente, já está quase o próprio comprimento do círculo, né? Tanto que, numericamente, deu a precisão de 2 casas decimais, que já foi ótimo. Aí aqui eu trago para vocês a proposição 2, que tinha ficado para trás antes lá. Por quê? Porque agora, o que diz essa proposição 2? A área de um círculo está para de um quadrado com lado igual ao diâmetro do círculo, como 11 está para 14. Então, aqui ele está relacionando a área de um círculo, tá? Com a área de um círculo está para um quadrado. Então, está relacionando a área de um círculo com a área de um quadrado, ok? Dizendo o quê? Que o lado desse quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Então, ele relaciona essas 2 figuras geométricas e relaciona com a fração, é igual como está 11 para 14, tá? Então, tradução, assim, atual, o valor de π está próximo de 22 sobre 7. Ok. A área do círculo, então, trazendo para nomenclaturas mais atuais, né, vou chamar o diâmetro do círculo de D, então a área do círculo seria πd ao quadrado sobre 4. Peraí, Samara. 11 dividido por 14 não é a mesma coisa que 22 dividido por 7. Tem alguma coisa estranha aqui, ó. Que se você... 11 sobre 14. Se você multiplica por 2 em cima, tem que multiplicar por 2 embaixo. Aí ficaria 22 sobre 28. Tem alguma coisa estranha com essa coisa aqui. Posso continuar para a gente ver se a gente consegue achar onde está meu erro? Ah, tá bom. O que eu vou fazer agora, daí a gente vê se a gente acha, então. Tá, então, continuando. A área do círculo, né, trazendo para nomenclatura atual, é π vezes d, diâmetro ao quadrado, sobre 4. A área do quadrado, como ele diz aqui, que é dada igual ao diâmetro, então a área do quadrado vai ser d ao quadrado. Aí ele faz a relação. Já achamos aqui o 4 aqui que vai passar lá. Entendeu? Aí, então, fazendo a relação da área do círculo, está para a área do quadrado, então a área do círculo, π d ao quadrado sobre 4, está para a área do quadrado, d ao quadrado, assim como 11 está para 14. Então, mantém-se a primeira fração, inverte a segunda, né? Igual a 11 e 14. Podemos simplificar aqui d quadrado com d quadrado. Vai sobrar que o π sobre 4 é igual a 11 sobre 14. π vai ser igual a 44 sobre 14, que simplificando, dividindo por 2 numerador e denominador, nós teríamos que o π é igual a 22
sobre 7. Então, percebam que esse valor é um dos limites que foi achado ali na proposição 3. Então, ele não teria como ter obtido esse valor sem ter, pelos historiadores, sem ter determinado a proposição 3. Então, isso causa aquilo que foi comentado, que às vezes se perde informações na hora de transcrição, ou às vezes documentos importantes são perdidos, partes e demonstrações são perdidas, e pode acontecer essas confusões, como, por exemplo, achar aquela coisa que a proposição 2 veio antes, mas a gente seguindo o raciocínio das demonstrações, fica um pouco improvável que ele tenha determinado a proposição 2 antes da proposição 3. Mas, enfim, agora quando a gente está estudando essa história, a gente já consegue ver isso mais claramente. E a parte de Arquimedes até a Era das Máquinas. Bom, Arquimedes, o método desenvolvido por Arquimedes, ele não foi a primeira pessoa a ter uma determinação para essa relação que hoje a gente conhece por pi, né? Os babilônicos também já tiveram, só que eles tinham alguma coisa de valor, mas não era uma pessoa que teve conhecimento, tipo, que levou o crédito por isso. Então, se você pesquisar a história do pi, vai dizer que Arquimedes foi a primeira pessoa a determinar o valor de pi, porque diz, os babilônicos determinaram, tinham algum valor aproximado, mas eram os babilônicos, não tinha alguém específico, e às vezes é um pouco confuso o método que eles utilizaram para determinar, diferentemente de Arquimedes. Esse intervalo que ele determinou para o pi, depois o valor mesmo que ele determinou com a proposição 2, nós conseguimos acompanhar o raciocínio dele, conseguimos entender de onde que ele está tirando as medidas para chegar nesse intervalo, né? Então, por isso que ele é conhecido como ter sido a primeira pessoa a determinar esse valor. Aí, a partir de Arquimedes, né, lembrando que não era chamado de π, ela era chamada de constante de Arquimedes ou constante circular, esta relação das medidas. E depois de Arquimedes, esse método foi utilizado por vários outros pesquisadores e matemáticos. Eles utilizavam esse método pensando em melhorar a precisão, a aproximação do valor de π, ou seja, obter mais casas decimais. Como a gente viu ali, aquele intervalo deu a precisão de 2 casas decimais. Então, o que esses matemáticos faziam? Eles aumentavam a quantidade de lados dos polígonos, que foi o método desenvolvido ali pelo Arquimedes, na esperança de chegar num valor mais aproximado. Então, teve ali na China 2 chineses que utilizaram 3.072 lados do polígono, aí um outro chinês 24.576 lados do polígono, e um que teve uma baita precisão, né, foi o Snell, em 1621, que usou 2 elevado na 30 lados o polígono. Com isso, ele obteve uma precisão de 30 casas decimais para o valor de π. Esse é um dos últimos que tem esse relato, assim, de importância, né, de ter tido avanço em relação ao número de casas de precisão do π, nos métodos, pelo método, digamos, manual de Arquimedes, né. Lembrando que essa nomenclatura de π, ela foi dada por William Jones em 1706, porém não pegou muito na época, só depois que Euler passou a usar nas suas demonstrações, por volta de 1737, é que popularizou o nome de π, porque até então era chamada de ou constante de Arquimedes, ou constante circular, e daí depois Euler começou a chamar de π e ficou π. E daí na era dos computadores, né, a última informação que eu consegui encontrar foi de 2014, que eles encontraram 13,3 trilhões de casas decimais para o valor de π, de precisão, que é um baita, né? Então, é um número irracional que está aí sempre como alvo de pesquisas, né? E uma curiosidade que eu achei interessante, cada algarismo se repete aproximadamente 600 milhões de vezes. Então, é bem aproximado a quantidade de vezes que cada algarismo aparece. Isso eu achei algo muito interessante. Bom, as considerações finais. Bem, nesse trabalho, eu já conhecia o método, tipo, já tinha ouvido falar, nunca tinha visto, assim, com tantos detalhes, nunca tinha parado para ver a obra dele mesmo, ver a escrita dele ali, na referência que o professor passou. Então, foi bem trabalhoso
entender as relações que ele estava fazendo, tanto que teve partes que eu fiquei meio assim, nem entendi direito ali. Então deu para ver a importância do trabalho dele. Por quê? Porque depois desse trabalho dele, no Tratado da Medida do Círculo, vários outros pesquisadores pegaram o que ele fez e se embasaram para fazer outras pesquisas, né? Tanto que o pi está aí, a gente utiliza o pi para diversas áreas. Ele é um número muito importante, não só na matemática, mas na engenharia, de computação, de tudo, né? E com esse trabalho de Arquimedes, possibilitou uma boa aproximação bem melhor do que se tinha, o que ajudou no avanço. Então, se outros pesquisadores, outros matemáticos utilizaram o trabalho de Arquimedes e foram melhorando o método que ele já tinha feito. Então, percebam que o método que ele desenvolveu com os polígonos inscritos e circunscritos só foi substituído pelos algoritmos, pelos computadores. E eu, particularmente, não sei, mas eu tenho uma grande chance que esses algoritmos também utilizam o método de Arquimedes. Não tenho certeza agora, mas eu acredito que sim. Quer fazer o quê? Aumentar o número de lados. Pode ser, né? Então, para chegar nesse tipo de precisão. Então, eu percebi que é importante realmente todo esse trabalho que ele teve. E mesmo tendo tantas tecnologias computacionais avançadas, ainda se tem descoberto, ainda querem achar o valor exato de π. Tá? Então, ainda tem muita pesquisa no valor de π. Então, o que é esse valor? Por que tem exatamente não, mas por que os algoritmos se repetem quase na mesma frequência? Né? São curiosidades que ainda intrigam. E eu achei bem perceptível a diferença entre a matemática escrita por Arquimedes e a atual. Por que isso? Porque eu tive dificuldade de entender a escrita de Arquimedes ali do livro, e aí eu fui pesquisar por outras biografias para tentar me auxiliar, e eu via que muita gente já estava utilizando, às vezes, cálculos mais atuais, adaptados para o que o Arquimedes tinha colocado. Então, o que eu usei o Boyer, que ele descreve, a Tatiana Rock também descreve, para ajudar, porque lá eles explicam, a Tatiana mesmo ela explica um pouco melhor, para eu conseguir acompanhar e entender o que o Arquimedes estava fazendo no trabalho dele. Academicamente falando, né, o valor determinado por Arquimedes ele é suficientemente, né, ele é suficiente. Por quê? O 22,7 ali já dá 3,14, mais algumas coisas lá. Mas, se você for pensar, normalmente se utiliza o quê? 3,14. Em diversos casos, se utiliza 3 para π. Tanto que no Enem é 3. A engenharia, a gente ainda às vezes usava 3,14, que era o que o Arquimedes tinha ali de precisão. Então, academicamente falando, o valor de Arquimedes é utilizado ainda até hoje, e às vezes até pior, porque utiliza-se o 3 ainda, né? Então, apesar de tantos avanços e tantas casas decimais que se sabe, ainda o valor dele é bem útil. E π? O número π, né? Número π. Que primeiro a gente fala número π, mas é uma letra, né? Então, π. Ele ainda é alvo de muito estudo, ele ainda envolve muito mistério ainda no número π, e ele é também a fascinação de muitos matemáticos. Tem muitas pesquisas ainda em relação ao π, assim como tem pessoas que decoram casas decimais, tem campeonato de pessoas que decoram mais casas decimais do π, tem até no Guinness. Eu não lembro quantas casas decimais o cara conseguiu decorar e recitar. Então, ainda é um número que causa bastante intriga e fascinação e mistério, muitas coisas envolvem. Aqui são as principais referências que eu consultei, né? O Boyle, como eu tinha falado, aí eu procurei alguns outros artigos também para me auxiliar. The Works of Archimedes, que foi o que o professor passou. Aí eu peguei uma tradução, uma análise e tradução comentada para me ajudar a entender um pouco melhor. E aí aqui eu deixo a pergunta para vocês, né? Onde que você conseguiu essa referência do Menag e Assis? Aqui? Essa eu consegui no Google Class, no Google Escolar. Só que eu não consegui ela completa. Não. Você não baixou essa... Não, ele me deu acesso a algumas páginas. Tá, porque senão eu ia te pedir. Isso. Que eu ia pôr também algumas páginas. Tá certo. Mas eu vou verificar, professor, porque teve alguns que eu consegui, algumas páginas, teve um que eu consegui inteiro, não lembro qual foi. Teve um que eu consegui o livro todo. Mas eu vou verificar, qualquer coisa, se for esse, eu te passo. Ok, então, obrigado. E aí aqui fica a pergunta, né? O que esse passarinho está fazendo? Ele está fazendo
pi, ele tá piando ou ele tá falando um palavrão e sendo censurado, né? Então, a gente não sabe, né? Que nem tem as censuras em filme pi. Então aí fica o questionamento para vocês sobre o que esse passarinho tá falando. Ok, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta para a Samara? Eu não tenho uma pergunta, mas talvez eu tenha um comentário, uma curiosidade, que, não sei, é achômetro meu, eu não sei para pesquisar nisso, mas é o que faria um pouquinho de sentido, porque eu gosto de brincar um pouquinho com programação e tudo mais, então eu acho que faria mais sentido eles computarem o pi, fazer o cálculo dele pela convergência que é aquela série de um sobre os ímpares alternada. Eu acho que seria mais barato computacionalmente eles fazerem essa conta do que... Eu acho que mesmo aquela não converge tão rápido. Tem o Newton, com o binômio de Newton, você pode fazer outras variações que dá melhor resultado. Pode ser também. É que eu imagino, porque é um treco muito gigante, então a quantidade de memória utilizada para isso deve ser bizarra. Inclusive, eu pus um vídeo, que ainda não está aparecendo, porque eu acho que eu não liberei toda semana, senão vai ficar muito para cima, e aí a semana que a gente está fica meio que perdido lá atrás. Então, eu liberei só 2 semanas para frente ainda. Mas eu acho que está daqui umas... A semana que vem talvez eu libere, que é um vídeo, eu não sei se é do Tribune Brown ou é do como é que chama aquele outro? Não é Matlogger, é o Number File. Eu acho que é um desses 3 aí que eles falam exatamente isso, assim, até certo momento eles ficavam fazendo polígonos para aproximar fia. Aí Newton veio e acabou com essa fase, porque aí ele inventou o binômio de Newton, e com isso, assim, você transforma tudo em séries, e você sabe calcular os coeficientes das séries, e aí aí é questão de somar uma quantidade de termos, e aí rapidamente você chega a aproximações muito melhores com uma quantidade modesta de termos. Então, na verdade, quando o computador faz isso, ele está somando séries, assim, que... Mas tem séries melhores ainda, por exemplo, o Ramanujan, acho que tem uma série que é, assim, da cabeça dele, assim, um negócio completamente alucinado, mas, assim, tipo, 2, 3 termos já dá 10 casas decimais, assim, de precisão, né? Assim, tipo, muito... cada termo que ele adiciona vai um monte de casas decimais a mais. Então, mas, assim, esse negócio de ficar picando polígono, inclusive ele fala da história daquele cara lá que... Porque, eu não sei se é 2 a 30, porque 2 a 30 eu fiz meio de cabeça assim, porque 2 a 10 é 1024, então 2 a 30 seria 1 bilhão, seria da ordem de bilhão, 1 bilhão de lados. Eu não sei se é isso mesmo, ou se é da ordem de... Mas porque fazer coisas com milhões de lados já é grande demais. Ele passou 20 anos da vida dele fazendo a conta. Tipo assim, quase... Assim, eu vi um vídeo muito legal, que essa informação eu retirei de um vídeo, que o cara conta toda a história do Pi, aí ele vai contando disso, e ele fala, tipo, os caras ficaram 30, 20 anos da vida para fazer esse cálculo. Esse cara mesmo, do 2 na 30 ali, ele também, acho que foi ele que ficou 30 anos da vida fazendo os cálculos. Então, é uma quantidade gigantesca, né? Porque mesmo com 1000 e poucos lados, já, assim, você já gastaria algumas semanas ou meses fazendo conta, né? Então, bom, mas depois vai aparecer o vídeo, assim, não sei se é o mesmo vídeo que a Samara assistiu, mas certamente vai aparecer. Eu queria falar outro negócio. Ô, Samara, você pode parar de apresentar? Isso. Que aí eu vou falar sobre uma coisa que tanto a Samara quanto a Beatriz falaram, mas como nenhuma delas mostrou como é que faz, então eu vou mostrar exatamente isso, que é essa coisa do que a área do círculo de raio R é igual à área do triângulo
de um triângulo de altura R e de base comprimento da circunferência. Então, como é que faz? Então, ou é igual, ou é maior, ou é menor. Então, aí a gente vai ver o que acontece quando é maior, quando é menor. Então, quer dizer, se você eliminar as duas situações, só sobra o que é igual. Então, vamos lá. Suponha que é menor. Então, se eu suponho que é menor, então tem um número que é exatamente a diferença desses dois, né? E esse cara aqui é maior que zero. Então, a gente já viu que existe um polígono regular inscrito assim, porque lembra que a gente fez pelo método da exaustão, que quando você vai dobrando os lados dos polígonos regulares inscritos, cada vez que você dobra de lado, você tira mais do que a metade dessa área que sobra aqui entre a circunferência e o polígono. Então, vai existir um momento que você retirou tanto que fica menor do que esse valor. Quer dizer, a diferença entre a área do círculo e a área desse polígono é menor que essa diferença aqui, que é esse epsilon maior que zero. Então, em particular, que se você cancela a área porque essa área aqui está igual aqui, então você tira que a área desse polígono inscrito é maior que 1/2 de R vezes o comprimento da circunferência. Então, vamos ver o que isso dá. Agora, vamos calcular, então, a área de um polígono inscrito. Então, a área de um polígono inscrito de N lados é N vezes a área desse triângulozinho. E a área desse triângulozinho é o lado do polígono, metade do lado do polígono, vezes a altura, que é esse cara aqui tem um nome, chama-se apótema. Apótema do polígono. Então, basicamente, é metade do apótema vezes N vezes o ladinho, né, que esse aqui é o perímetro. O perímetro. Então, na verdade, como é metade do perímetro, em geral o pessoal chama, o semiperímetro vezes apótema. Perímetro. Então, que é exatamente a soma dos lados. Agora, vamos lá. Esse Hzinho aqui, ele é menor do que o raio, porque, veja só, o apótema, ele vai do centro até atingir o lado aqui. O raio, ele continuaria mais um pouquinho. Então, o apótema é sempre menor que o raio. E o polígono, o perímetro de qualquer polígono inscrito é menor do que o comprimento da circunferência. Então, eu tinha de um lado que a área do polígono tinha que ser maior do que esse valor, e agora a gente tem isso aqui, que é estritamente menor. Então, aqui você tem uma contradição. E a contradição invalida o fato de que eu tinha suposto? Eu tinha suposto que a área era maior do que que a área do triângulo. A área do círculo era maior que a área do triângulo. Então, isso chegou numa contradição. Agora, então, vamos supor que a área do círculo é menor que a área do triângulo. Então, aqui agora você tem um número positivo, que é esse cara aqui. E aí, agora, eu vou pegar um polígono regular circunscrito, que a gente também viu lá pelas tantas, eu falei sobre o método de exaustão, como que usava o método de exaustão, e também cada vez que você dobrava o número de lados do polígono circunscrito, você tirava mais do que a metade. Lembra que eu fiz? Eu fiz essa figura aqui, aí se você dobra aqui, o que você está tirando, essa área que você está jogando fora aqui, é mais do que a metade da diferença entre a área do polígono anterior com o círculo. Então, efetivamente, vai existir um momento que essa diferença aqui vai ser menor que esse valor. Seja qual for ele, como ele é maior que zero, então vai ter um momento que ser diferente. E, novamente, aqui você pode cancelar o A de R, você vai chegar que a área desse polígono circunscrito é menor que 1/2 de RC. Então, vamos ver como é que a gente calcula a área do polígono circunscrito. De novo, é N vezes a área desse triângulozinho, cuja base é o lado, e a altura é o próprio raio da circunferência. Então, é N vezes a metade de R vezes L. Então, de novo, dá metade do raio vezes o perímetro. Só que o perímetro de um polígono circunscrito é sempre maior do que o comprimento da circunferência. Na verdade, esse é algo tricky, que
que eu acabei não mostrando, na verdade o que você mostra é que o perímetro, por exemplo, se você pega aqui, vamos pegar aqui um pedaço, aqui está a circunferência, que o perímetro, por exemplo, esse pedaço aqui, que é a metade do lado, né? Eu estou pegando aqui o raio, aqui o centro, aqui o ponto de tangência, então o lado ele continua para baixo, a mesma coisa. Mas então vamos pegar assim, esse lado é maior do que esse, e é maior que qualquer poligonal cujos vértices estejam em cima da circunferência. Então, se você tirar isso aqui e você aproximar essa circunferência por uma poligonal menor ainda, por exemplo, vamos supor que você tem uma poligonal que faz isso aqui. Então, certamente, esse comprimento aqui vai ser maior do que esses comprimentos de todas as poligonais. Então, ela é pelo menos maior ou igual aqui. Então, na verdade, o que você conseguiria talvez trazer é que é maior ou igual. Mas, de qualquer forma, como de um lado você tinha que a área tinha que ser estritamente menor do que esse cara, e se ele é maior ou igual, aqui você já tem a contradição. Porque, na verdade, então, que você consegue mostrar com certeza é que ele é maior ou igual. Deixa eu fazer essa conta aqui uma vez, só para entendermos o que acontece. Então, aqui eu só repetir, então eu vou apagar todo esse negócio aqui e vou fazer só esse pedaço. Por que o perímetro de um polígono circunscrito é maior do que qualquer polígono inscrito na circunferência? Então, vou pegar aqui uma régua para fazer coisa bem bonitinha. Aqui está o raio, né? Então, primeiro vamos fazer a figura com um único lado. Então, por que este lado é maior que esse aqui? Veja só, esse... peraí, ó, vamos ver, ó, esse ângulo aqui, ele... então, como que eu posso escrever? Eu quero chegar à conclusão, ó, esse ângulo é o ângulo que olha para esse lado, enquanto este ângulo aqui é o ângulo que olha para esse lado aqui nesse triângulo. Então, se esse ângulo for maior que esse ângulo, então acabou. Agora, esse ângulo aqui, ele é... como podemos dizer? Aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, vamos tentar ver. Se aqui é θ, esse cara aqui é 90 graus menos θ. Então, eu quero mostrar que esse cara é maior. Tá. Aqui é 90 graus. Porque, veja só, por que aqui é 90 graus? Porque aqui eu tenho não é 90 graus, não, desculpa, não é 90 graus. Não, o fato é que, desculpa, o que é verdade é o seguinte, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, porque eu tenho um triângulo isósceles, porque aqui é o raio, aqui é o raio, então esses dois aqui são isósceles. Então, veja só, vamos chamar isso aqui de alfa e alfa. Então, eu vou chegar à conclusão que esse aqui é maior do que esse valor. Veja só, aqui, esse cara, ele vai ser θ mais esse alfa. Agora, veja só que θ mais 2α é 180 graus, então quer dizer, θ mais alfa, não, peraí, então 2α, eu quero chegar aqui,
esse cara é maior que esse. Pi. Ah, tá. Vamos ver. Como é que eu posso fazer? Divide por 2. Deixa eu dividir por 2 aqui. Então, θ sobre 2 mais alfa é igual a π sobre 2. Então, agora, se eu tiro... Então, veja só. θ mais alfa é maior que θ sobre 2 mais alfa. Desculpa, θ sobre 2 mais alfa. Agora, θ sobre 2 mais alfa é igual a π sobre 2. E que, certamente, π sobre 2 é maior que π sobre 2 menos θ. Então, esse ângulo aqui, θ mais alfa, é maior do que esse ângulo. Então, ele olha para um lado maior. Então, se aqui chama L e aqui chama, sei lá, azinho, azão, azinho aqui e azão aqui, então o azão é maior que azinho, exatamente porque θ mais alfa é maior que π sobre 2 menos θ. Então, com isso aqui, acho que a gente resolveu o problema com essa igualdadezinha aqui do meio. Então, com isso, acontece. Agora, o que acontece se você subdivide? Opa, peraí. Aqui, então, agora vou reproduzir essa figura e a gente vai ver como é que se aplica daí para frente. Então, eu vou ter que apagar de novo tudo. Então, a gente já sabe que quando tem um só, dá certo, né? Então, agora vamos ver o que acontece quando eu tenho mais de um. E aí depois, daí para frente, é só repetir o mesmo esquema. Então, vamos de novo pegar a mesma figura. E aqui tá a circunferência. E agora eu vou pegar 2. Então, eu vou pegar um daqui até aqui. Não importa se eles são maiores ou não. Então, agora o que eu faço? Eu divido isso aqui em 2 pedaços. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui em 2 pedaços. Passando por aqui. Então, eu sei que esse pedaço já é maior que esse aqui, pela figura anterior. Agora, aqui, eu quero mostrar que esse pedaço é maior que esse. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas brincadeiras. Primeiro, eu faço uma paralela passando por esse vértice. Então, como esse aqui está dentro do triângulo, então, aqui, vamos chamar de A1, A2. O A1 já é maior que A2, porque o A2 está dentro do A1, quer dizer, está dentro do triângulo, aqui a paralela, então, esse lado aqui desse triângulo menor é menor do que esse lado do triângulo. Esses dois lados, esses dois triângulos aqui, tipo O, sei lá, X, Y, é semelhante a O, Z, T. Então, A1 está para A2, assim como OZ está para OX, mas isso aqui, o OZ é maior que o OX, então é maior que 1, então o A1 é maior que A2. Bom, agora daqui eu vou pegar desse mesmo ponto a tangente aqui é a perpendicular, então agora eu estou pegando um A3. Aí, bom, quando chegar aqui, esse aqui é o A4, esta figura aqui, quando isso aqui é exatamente tangente, é igual a essa figura aqui. Então, o A3 já é maior que o A4. Então, agora só falta mostrar que o A2 é maior que o A3. Mas veja só, então o problema agora está nesse pedacinho aqui. Deixa eu desenhar de novo, porque aqui já ficou cagado. Então, vamos lá. Eu vou desenhar só esse pedaço aqui, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, está aqui, tem uma vertical aqui, assim, e agora eu vou pegar a perpendicular a partir desse ponto. Então, aqui, assim. Tá. Então, de novo, a mesma história.
esse ângulo aqui, veja que eu tenho aqui um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo que é maior que 90 graus, certo? Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, então, porque tem um ângulo de 90 aqui dentro. Então, esse cara aqui, ele tem que ser, esse beta aqui vai ter que ser menor que 90 graus, porque já tem um outro ângulo que é menor que 90 aqui. Agora, esse ângulo gama que eu estou escrevendo aqui, ele é externo a esse triângulo. Então, ele é 90 mais alfa. Então, ele é maior que 90. Então, o beta é menor que 90, o gama é maior que 90. Então, mas o gama está olhando o yx, enquanto, vamos chamar aqui de K, enquanto o beta está olhando kx. Então, de novo, o gama é maior que beta. Então, o ângulo que o gama está olhando, que é o yx, que é o A2, é maior que o lado que o beta está olhando, que é o kx, que é o A3. Então, aí, o A1 é maior que o A2, que é maior que o A3, que é maior que o A4. E daí para frente é só continuar essa brincadeira do mesmo jeito. Você pode dividir em quantas vezes você quiser, e você sempre vai subindo e vendo que o que sobrou lá em cima é sempre maior do que o que vem do que qualquer coisa que você desenhar aqui dentro. Então, com isto, você chega à conclusão que o lado de qualquer polígono circunscrito é maior do que... Quer dizer, se você pega o perímetro total de um polígono circunscrito, ele é maior do que o perímetro de qualquer polígono inscrito na mesma circunferência. Então, ele é maior ou igual à circunferência como um todo. Na verdade, você só consegue tirar que é maior ou igual, não que é estritamente maior. Na verdade, é estritamente maior, mas você, na verdade, não consegue tirar assim, quer dizer, não com esse raciocínio. Ok? Então, só era a coisa que eu queria falar antes, para complementar o tanto da Samara como da Beatriz, que elas falaram desse resultado, mas nenhuma das duas falou como é que se prova isso, né? Então, para deixar a coisa bem colocada. Professor, só perguntando, naquela parte que tem ali daquele livro do trabalho do Arquimedes, é assim que ele faz? Bom, eu não sei, provavelmente, não, ele tem que usar, provavelmente assim, em algum momento, ele já deve ter feito a coisa, lembra que o Marcelo falou que essa coisa de polígonos circunscritos, ele já tinha feito, inclusive, lá da esfera, não sei o que vem antes, o que vem depois, mas ele sabia certamente que aquela coisa, que se você vai aumentando o número de lados do polígono inscrito ou circunscrito, efetivamente você vai tirando uma casquinha cada vez mais fininha, e vai tirando, cada vez que você dobra o número de lados, cai para menos que a metade. Quer dizer, se você usar o princípio de método de exaustão, você tem que usar isso, mas pode ser que ele use outro caminho, que é aquele caminho lá, existe, lá é que ele falava, que existia dado uma razão, você conseguia construir, mas eu acho que... Essas razões, eu fiquei perdidinha ali. Mas eu acho que aquilo, do jeito que está lá, está por trás, o que está por trás daquilo é o princípio de exaustão. Assim, em algum momento você tem que usar algum processo de limite, alguma coisa que dá o controle. Entendi. Porque obviamente, ele não fez desse jeito que eu fiz aqui. Mas, lembra que eu já tinha feito no passado, que quando você... Eu acho que vocês se lembram daquelas figurinhas que eu fiz, as figurinhas que eu vou... Aquela figurinha que você... o que você faz? Quando você tem o polígono inscrito, quando você dobra de lado, você está pegando aqui polígono regular, né?
tirando aqui metade desse retângulo, então está tirando mais do que a metade desse segmento circular. E quando é polígono circunscrito, aí você está vindo aqui, né? Tá, tangente aqui. Então, na verdade, quando você está fazendo polígono, você está dobrando um de lado, você está tirando isso aqui, então você tirou toda essa parte. E esta parte a gente mostrou que é maior do que esse outro triângulo, porque aqui é igual a aqui, então esse triângulo é retângulo, então essa hipotenusa do triângulo retângulo é maior que um dos catetos, então esta base é maior que essa, então como esses dois triângulos têm a mesma altura, então esse aqui tem a base maior, então tem a área maior. Então você tirou ela, ficou isso aqui, mas na verdade você tirou esse triângulo, tem a área maior do que esse triângulo, mas o que importa é a área desse negócio que está aqui dentro do triângulo e que já é menor, então, que a área desse próprio triângulo. Então, quer dizer, cada vez que você tira esse pedaço aqui, você joga ele fora, esse pedaço, você está tirando mais do que a metade do que tinha de sobra. Então, isso você usa para fazer o raciocínio por método de exaustão, e que você precisa para mostrar que, dado um epsilon maior que zero, existe um polígono inscrito e um polígono circunscrito, tal, que a diferença do círculo para o polígono inscrito é menor do que aquele epsilon, e também a diferença do polígono circunscrito para o círculo também é menor que epsilon. Você sempre pode fazer isso, porque basicamente, você está pensando que você está comparando com uma progressão geométrica de razão meio. Então, como isso aí vai para zero, então, basicamente, é isso que está acontecendo. Você tem que fazer essas coisas, senão você não consegue provar. Teve uma demonstração que eu estava vendo, que aí ele usava Pitágoras. Não, o Pitágoras é para você achar as coisas, mas, de novo, assim, tem coisas que, assim, então, tem dois tipos de resultado. O resultado geométrico, que é assim, como é que eu acho o lado desse negócio? Então, você usa Pitágoras, usa semelhança triângulo, então. Outra coisa é você mostrar que você está fazendo um procedimento correto, que é, e aí você tem que usar um método que basicamente tem que, assim, dado epsilon maior que zero, existe uma fase, você tem que criar um procedimento iterativo, tal que, dado epsilon maior que zero, tem um momento em que a sua grandeza fica menor do que aquele valor pré-estabelecido. E isso é método de exaustão ou qualquer coisa derivada dele, que às vezes está usando método de exaustão, mas ele está escondendo o jogo, assim, porque, faz isso aqui, você sabe que está acontecendo tal coisa. Mas, então, lá dentro, no final das contas, você tem que ter um mecanismo de controle. Isso já deixa de ser geometria, isso passa a ser cálculo. Isso é o cálculo. Então, tem dois pontos de diferença. Então, sempre quando você está trabalhando com coisas que não são retinhas, uma hora você vai ter que apelar para o cálculo. Uma hora você tem que fazer um processo que é de limite, no final das contas. Entendi. Não tem como fugir dessa. Então, por falar em cálculo, deixa eu ver se eu consigo falar que na aula passada, eu tinha começado a falar sobre o Mercator. Então, o mapa de Mercator, que basicamente ele queria fazer com que os meridianos ficassem todos paralelos, então queria fazer um mapa de tal forma que, se você andasse na loxodrome, que é a curva que fica se você passa aqui na loxodrome, então que o ângulo com todos os meridianos fica constante, então essa curva loxodrome, na verdade, vai ser uma linha reta no mapa. Então, vamos olhar aqui. Então, vamos calcular um quadradinho desse aqui dentro da esfera. Acontece, esse quadradinho vai ter que virar no mapa um retângulozinho, assim, tem que. Então, esses dois meridianos que eu desenhei em vermelho tem que estar aqui como retas paralelas. Então, enquanto esses dois paralelos aqui também vão ser paralelos, então você vai ter um retângulo desse quadradinho. Então, é isso que a gente vai ver. Então, primeira coisa, lá em cima,
quando você faz um paralelo, isso aqui é uma circunferência. E qual o raio dessa circunferência? É exatamente R vezes o cosseno do ângulo θ. Lembrando que o θ eu estou medindo a partir do equador. Então, aqui está o equador, né? O plano do equador. E aí você começa a medir a latitude a partir do equador. Então, começa com 0 aqui e termina com 90 graus lá em cima, no Polo Norte. E também para baixo. Aí você pode fazer para cima ou para baixo. Então, tanto que você fala, por exemplo, você fala 30 graus norte ou, por exemplo, 30 graus sul. Então, você está dizendo que a partir do equador você anda 30 graus para cima ou 30 graus para baixo. Mas é sempre assim que você faz a latitude a partir de um ângulo medido do equador. Então, você mede para cima ou para baixo. Então, vamos lá. Então, um quadrilátero na esfera, que é uma coisa mais ou menos assim, que é definido por 2 meridianos e 2 paralelos, então, se ele for bem pequenininho, assim, quase retinho, então ele aproximadamente é um trapézio, digamos assim, meio que um trapézio, quase um retângulo. Se você faz bem pequenininho, ele é quase um retângulo. Então, o que eu quero é que esse quadrilátero na esfera, então, qual que é esse comprimento de arco? Então, se o ângulo horizontal é φ, então ele andou assim, aqui eu estou olhando de cima, então ele andou um dφ. E se o raio dessa circunferência aqui é R cosseno θ, estou pensando já lá em cima, então, esse tamanhinho aqui é R, esse tamanhinho que é esse tamanho aqui, é R cosseno θ dφ. Enquanto esse pedaço aqui é a vertical, é o R dθ, que aí você tem que pensar o que acontece na circunferência, não, aqui, exatamente. Se você anda um pouquinho para cima, então você teria uma outra, então você andaria um pouquinho para cima, ó. Aqui tem dθ. Então, esse pedaço aqui, esse comprimento de arco, é exatamente R dθ. Então, é disso que estamos falando. Então, vamos lá. Agora eu quero transformar isso aqui num retângulo, que é como vai aparecer no mapa, com lados dx e dy. Então, isso é o que vai aparecer no mapa. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos ver quais os fatores de proporcionalidade. Então, qual que é a relação entre o lado horizontal aqui, a linha B' por AB? Então, é dx dividido por R cosseno θ dφ. Esse dθ e dφ, pensa que eu andei um tequinho, é um delta x, você pode pôr delta, eu estou usando D, mas na verdade o correto seria delta. Pensar que é uma variaçãozinha pequena. E aqui, e a variação horizontal, vertical é o dy, essa altura aqui, por R dθ. Então, eu estou pensando, eu já estou aproximando esse quadrado, esse trapézio por um retângulo. Então, eu quero que o trapézio e o retângulo sejam, num certo sentido, semelhantes. Então, é disso que estamos falando. Tem como se você estivesse fazendo uma relação de semelhança entre o que está aqui. Por que semelhança? Exatamente para que você consiga fazer uma proporção em escala. Então, tudo que tiver, vamos supor que aqui está a costa do Brasil, e aqui é um pedaço da África, e a costa da África. Então, você consiga desenhar aqui a costa do Brasil e a costa da África, o que vai acontecer aqui, exatamente do jeito que está no mapa, você consiga desenhar cada ponto e redefinir o que está no outro lado. Então, basicamente, é por isso que você faz esses fatores de escala aqui. Veja que, na verdade, então, vai depender onde vai mexer na escala exatamente na parte vertical. Por quê? A parte horizontal, eu vou fixar aqui dx igual a R dθ, porque se você, quer dizer, R dφ, porque se você tivesse no equador, o raio do círculo lá no equador é igual a R. E se você andou dφ, então você andou R dφ. Então, isso tem que ser a mesma coisa em todos os paralelos que você andar, porque como os meridianos vão ser retas paralelas, então vai ser sempre essa distância. Então, isso, você fixar o dx para todos os, assim, como sendo o R dφ, que é
quando cosseno é igual a 1, portanto, θ é igual a 0, quer dizer, significa que o AB estaria no equador, então, isso aqui está dizendo que todos os meridianos são paralelos. E aí você faz essa conta, então, o K de θ, fica simplesmente, você corta o R com R, o dφ com dφ, e fica só 1 sobre cosseno θ, que é a secante de θ. Então, vamos colocar lá. Então, o K de θ é a secante. Agora, a segunda coisa, ele quer que esse ângulo aqui entre a diagonal e o lado do meu quadrilátero que está que esse lado, lembre-se que é um meridiano, seja mesmo o ângulo que a diagonal do retângulo faça com o lado do retângulo. Então, isso aqui, quando você aplica isso aqui, você está dizendo que a loxodrome, que é a curva que você anda no globo, fazendo exatamente esse percurso que sempre você vai cruzar os meridianos com um ângulo constante, seja uma linha reta no mapa que você vai construir. Então, quando você faz isso, o que vai acontecer? Então, a tangente de alfa vai ser igual à tangente de beta. Mas a tangente de alfa, pensando que aqui é um retângulo, vai ser o quê? O alfa está aqui, então o alfa está aqui, então a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, R cosseno θ dφ sobre R dθ. Enquanto o tangente de beta vai ser R dφ sobre dy. Então, aqui o R cancelou. Então, o que você tem? O dφ também cancelou. Ó, cancela o dφ, cancela esse R, e aí passa esse y para lá, fica dy dθ, que eu já estou pensando esse dy dθ como sendo a derivada. Claro que, lembre-se, o Mercator não sabia o conceito de derivada ainda, mas está pensando assim que basicamente aqui é o dy dividido por dθ, quer dizer, a variação do y em relação à variação do θ, essa constante proporcionalidade que está aparecendo aqui. E isto vai ser R dividido pelo cosseno, que é R vezes a secante, que está aparecendo aqui, que é essa variação horizontal. Então, vamos lá, o que acontece aqui? O y de 0 é 0, porque eu começo no equador, então meu y está subindo aqui, meu y, então quando o 0 é no equador. Então, basicamente, se a derivada é R vezes secante, então o que você tem? Que o y de θ é essa integral aqui. Bom, que, de novo, aqui tem um ponto. Quer dizer, o Mercator não sabia derivada nem o teorema fundamental do cálculo. Que se você tem a derivada de uma função, você tem que integrar. Isto é Newton. Então, mas se você integra essa função, e também não saberia fazer isso aqui como a gente faz hoje, com técnicas de integração, dá o logaritmo de secante mais tangente. Então, veja só, nesse ponto aqui, ele fez basicamente o que o Mercator fez, foi integração numérica. Ele foi pegando pedacinho por pedacinho, e foi vendo qual que é a variação do y conforme eu vou subindo o meu ângulo θ. Então, no começo, a variação é nenhuma, mas conforme eu vou subindo, quanto mais perto do polo, mais deformado o meu retângulo vai ter que ser. Porque, veja só, tanto secante quanto tangente, veja, secante é 1 sobre cosseno, e tangente é seno sobre cosseno. Então, os dois estão dizendo que o cosseno, quando vai para 90 graus, o cosseno vai para 0. Então, você está fazendo uma divisão por 0. Então, esse negócio aqui fica grande para caramba. Conforme vai crescendo, esse negócio aqui vai ficar grande. E o logaritmo, quer dizer, fica grande, e o logaritmo também é uma função crescente, então isso aqui vai para o infinito, quando o θ vai para 90 graus. Então, quer dizer, por isso que nos polos, a coisa vai ficando cada vez mais deformada, tanto a Antártida aqui embaixo, quanto a Groenlândia lá em cima, você vê que, aí você tem aquela coisa, né, que a Groenlândia fica do tamanho da África,
no mapa de Mercator, por causa disso. Mas, de qualquer forma, de novo, entendendo que o Mercator mesmo fez isto numericamente, ele não tinha nenhum conceito de cálculo. Essa página que a gente fez é totalmente anacrônica. É uma página que assim, a gente sabe escrever isso, mas não foi aquilo que o Mercator fez. Aqui, então, esse foi só um gostinho, porque eu tinha começado a falar do Mercator na aula passada, então eu queria terminar de falar sobre ele hoje, para a gente, na próxima semana, falarmos outras coisas. Bom, é isso. Deixa eu parar de gravar.